Continuar aqui nossas aulas sobre a história do Brasil, e nós começamos falando sobre Era Vargas. A gente vai continuar agora falando sobre outros dois aspectos que ficaram de fora da aula anterior sobre a Era Vargas, que são trabalho e sociedade. Iniciando aqui com cuidados com a agricultura. Nós vimos que durante aí esse período da Era Vargas, teve esse problema da queda da comercialização do café, né, do Brasil, porque nosso principal comprador eram os Estados Unidos, e veio aí a crise, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão, e o nosso principal aí comprador, nosso principal importador do café, ele acabou abrindo mão um pouco dessa compra, e o Brasil acabou tendo problemas com a cafeicultura. E a cafeicultura era a base da nossa economia. Então, a primeira coisa que Vargas ele fez foi tomar uma série de medidas para proteger a cafeicultura, né? Uma dessas medidas foi justamente proibir o plantio de novas mudas, né, de café durante um determinado período. Ali não poderia mais haver o plantio de novas mudas de café, para que não houvesse novas safras, né, e aumentasse aí, nesse caso, o estoque de sacas de café no país. Só que o governo ele já tinha comprado várias sacas de café, toneladas de café, e mantinha esse café em estoques, né? E uma outra medida que o Vargas adotou foi justamente destruir esses estoques de café que tinham aí acumulados pelo governo, né? A queima dessa grande quantidade de café que tinha acumulado. Isso para quê? Para evitar a superprodução, né? Um dos princípios da economia é que quando existe uma oferta muito grande do produto, seu preço ele tende a cair. Então, para que a superprodução ela leva a uma queda generalizada dos preços, tá? Superprodução, queda generalizada dos preços. Então, e lá no mercado internacional, na Europa, nos Estados Unidos, a queda do preço do café estava relacionada também a essa superprodução. Além da crise, de dificultar a compra do café, tem a questão do preço, porque como tinha muito café disponível, o preço do produto caía. Então, para evitar, no caso, isso aí, ele promoveu isso aí também, né? Ele acabou destruindo safras, né, de café, os estoques que o governo tinha do café, para equilibrar o preço do café lá fora. Mas, além disso, ele também tomou algumas outras medidas em relação à agricultura do país, né? O café era o principal produto de exportação do Brasil. Ele aí, começou a incentivar aí a diversificação da produção agrícola, investindo aí no cultivo de outros produtos. E aí a gente voltou aí para o cultivo da cana-de-açúcar, teve o cultivo aí também de óleos vegetais e de frutos tropicais, para que a produção agrícola no Brasil ela se diversificasse e a gente pudesse oferecer para o mercado internacional outros produtos que não afetassem, no caso, que mantivesse aí um nível de exportação para que a economia brasileira ela não sofresse tanto. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a modernização, né, do Brasil em termos industriais, né? Modernização em termos industriais, a industrialização. O Brasil, nós vimos que ele sempre foi um país agroexportador, e como país agroexportador, a base da nossa economia era a agricultura e a pecuária também, né, mas basicamente a agricultura. A gente tem aí um histórico bem longo, né, e ainda hoje presente da exportação de commodities. E no caso do Brasil, a nossa industrialização ela segue um modelo que é descrito como industrialização por substituição de importação,
né? O que seria isso, né? A industrialização por substituição de importação. No caso do Brasil, a industrialização ela veio surgir para substituir os produtos que eram importados, para substituir os produtos que eram comprados. É quase que uma industrialização forçada. Basicamente é uma industrialização forçada. Né? No Brasil, a gente tem muito essa característica das coisas serem um pouco forçadas. As coisas aqui funcionam muito na obrigatoriedade. Né? Enquanto não for obrigado a fazer algo, parece que isso não acontece. E a nossa industrialização ela foi dessa maneira, ela seguiu esse modelo, esse padrão, ela foi obrigada. Nós fomos obrigados a nos industrializarmos. E ela foi uma industrialização por substituição de importação. Como é que funcionou isso? Basicamente, olha no esquema aqui, eu coloquei aí o que aconteceu em relação à industrialização. O Vargas ele acabou dificultando a entrada de produtos estrangeiros no país, né? Ele aumentou a taxa sobre a importação para incentivar o surgimento de indústrias no país. Só que as indústrias que surgiram no país, elas foram basicamente indústrias de alimentos, de tecidos e de móveis. Ou seja, a gente não tinha uma indústria de produtos sofisticados. Olha só, ao passo que aumentou aqui no país o número de indústrias de alimentos, tecidos e móveis, as indústrias estrangeiras que estavam instaladas no Brasil se concentraram em quê? Produção química e farmacêutica e também indústria de eletrodomésticos e motores para veículos, tá? Que eu não incluí aqui, mas ela também estava nesse mesmo período aí. Também surgiram aí muitas indústrias no país, no Brasil, de motores para veículos, e essas indústrias elas eram estrangeiras. Então, veja bem, nesse modelo nosso de industrialização por substituição de importação, o governo facilitou o surgimento de indústrias nacionais, dificultando a entrada de produtos importados, né, ou da instalação de entrada de produtos importados no país, e as indústrias que nasceram no país, as estrangeiras, se concentravam em produtos mais sofisticados, que exigiam uma tecnologia que a gente ainda não tinha por conta própria. E aí essas indústrias se desenvolveram basicamente em que setores? Produção química, farmacêutica, eletrodomésticos, motores para veículos. Enquanto isso, as indústrias brasileiras, né, as indústrias essencialmente brasileiras, elas eram de quê? Alimentos, tecidos e móveis. Então eram indústrias simples. Se a gente comparar, por exemplo, a industrialização do Brasil com a industrialização da América Latina, nós vamos perceber aí no caso da história do Brasil e na história da América Latina, que quando a gente começou aqui a ter uma indústria têxtil, a América Latina já tinha um histórico muito mais antigo de produção têxtil, de produção industrial têxtil, bem mais antigo do que a gente, né? De uma forma geral, nós brasileiros demoramos um pouco mais para investir nessa questão industrial e na industrialização, mesmo que fosse uma industrialização ainda muito simples, muito rudimentar, muito grosseira, né? Não era uma industrialização como a gente iria desenvolver depois. Tá? Então, foi basicamente esse o modelo de industrialização do Brasil, promovido aí por Getúlio Vargas dentro desse seu processo de investimento. Mas aí nós vamos ter também uma outra característica muito importante desse incentivo à industrialização do país promovido pelo Vargas. Bom, e é justamente nisso aqui, ó, o estatismo, né? As empresas estatais, aquelas que são controladas pelo Estado, ou seja, pelo governo. A gente fala muito de Estado e às vezes o aluno ele ainda não consegue associar o que é o Estado. O Estado é o governo, gente. De uma forma muito simples, o Estado é o governo. Só que essa definição de Estado ser o governo é uma definição muito básica, muito restrita, né? Existem algumas outras particularidades, umas outras especificidades que a gente tem que discutir sobre isso quando a gente fala que Estado é governo. Só que para facilitar o entendimento, a gente vai dizer que o Estado simplesmente é o governo, tá? Mas então o que é isso? As indústrias estatais são aquelas indústrias que pertencem ao Estado, que o Estado ele funciona como uma empresa, tá? Isso é o que a gente chama de estatismo. O que é o estatismo? A gente colocou aqui, deixa eu assinalar aqui para vocês. Aqui, ó. E estatismo. O que é o estatismo? O estatismo é justamente uma política em que o Estado ele funciona como uma empresa, ou seja, ele acaba controlando alguns setores, criando ali empresas para administrar esses setores relacionados a algumas áreas que o Estado considera áreas estratégicas. Quais são essas áreas?
o setor energético, de telecomunicações e a indústria de base. Basicamente, são essas três áreas que o Estado ele considera como setores estratégicos da economia e que o Estado ele acaba tentando manter um controle por meio da criação de empresas que pertencem ao governo, que pertencem ao Estado e que vão administrar os recursos relacionados a esses setores. E no caso do governo do Vargas, foi justamente aí que começou a criação de empresas para controlar alguns desses setores. Basicamente basicamente o Vargas, gente, ele investiu aí no início nas indústrias de base. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que ele investiu basicamente nas indústrias de base. Essas indústrias de base, elas trabalham com o que, basicamente? Elas trabalham com a indústria pesada, né? A produção voltada ali mesmo para a própria indústria, basicamente, né? Para a manutenção da própria indústria. Então, nós tivemos aí basicamente o que? A criação da Companhia Vale do Rio Doce, né? Que até hoje existe, a Vale. A Companhia Vale do Rio Doce ela foi criada para explorar o minério de ferro na região de Minas Gerais, né? Ali no estado de Minas Gerais. E a gente sabe que hoje a Vale, eu não sei se ainda mantém essa posição ou se ela já perdeu, eu não tenho pesquisado recentemente sobre isso, mas ela era uma das maiores empresas mineradoras do mundo, a Companhia Vale do Rio Doce. E ela foi criada justamente com esse objetivo de trabalhar aqui no Brasil com a exploração, né, de minérios. Tá? Isso é indústria de base, trabalha com minérios, trabalha com produção de máquinas pesadas, é basicamente isso. Então a gente teve também aí a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A Companhia Siderúrgica Nacional ela foi criada em torno ali da usina de Volta Redonda, que praticamente produzia o aço que era usado em outros setores da indústria do país. Ou seja, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional foi de grande importância para o processo mesmo de industrialização do Brasil. Porque foi essa usina de Volta Redonda que passou a produzir o aço que era usado na indústria brasileira. Então, e essas duas empresas aí, né, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, a usina de Volta Redonda, elas eram o quê? Estatais. Eram empresas que pertenciam ao Estado. Tá? E depois o Vargas ele vai criar uma série de outras empresas, né? Depois a gente vai ver mais sobre isso. Ele vai criar outras empresas estatais que têm perdurado no Brasil até os dias de hoje. Bom, vamos falar agora sobre o trabalhismo, né? Esse aqui já vai trazer para a gente aí algumas características importantes desses governos que são populistas, e a gente vai falar depois sobre o populismo, que é uma coisa muito significativa na história do Brasil, porque nós tivemos modelos populistas em várias etapas da nossa história, e até hoje a gente encontra essa característica em governos do período da redemocratização. Tá? O que é o trabalhismo? O trabalhismo ele é uma política, ele é uma ideologia de valorização do trabalhador, de tentar garantir os direitos do trabalhador e de valorização do trabalho, mas isso tudo como um objetivo por parte do governo de conquistar a simpatia do trabalhador e de evitar, portanto, que o trabalhador se revolte contra o governo. Então, é uma política de valorização do trabalhador, de garantia dos direitos do trabalhador, mas também uma política que tem um objetivo por trás disso, que é o objetivo de também manter esse trabalhador sob controle, sob domínio, para evitar que esse trabalhador se manifeste de forma muito agressiva contra o governo. Então, nós temos aí, durante o governo Vargas, uma característica muito importante disso, que é a questão do sindicalismo-corporativismo. Né? E eu coloquei sindicalismo e corporativismo, porque esse sindicalismo no governo Vargas ele vai se assemelhar muito ao corporativismo, que era uma das características dos regimes totalitários que estavam em ascensão nesse período, que eram os regimes fascista e nazista, né? Alemanha e Itália, e outros regimes totalitários semelhantes, né? Que a gente vai também ver desse período a partir de então, né? Stalinismo, peronismo, todos esses regimes que surgem depois. Peronismo? Todos esses regimes que surgem depois. No caso aí do sindicalismo seria o quê? A atuação do governo Vargas
em relação aos direitos do trabalhador, em relação à garantia desses direitos, em relação à valorização do trabalho, ela se dava por meio dos sindicatos, né? Só que isso era de que forma? O governo ele negociava com os sindicatos, ele tentava manter ali uma política de aproximação com os sindicatos, de valorização do trabalhador, de garantia de direitos básicos para esse trabalhador, e com isso, ele também ele exercia certo controle, certo domínio sobre esses sindicatos. Então, isso é também o que nós chamamos de corporativismo, porque era como se o sindicato ele estivesse na mão do governo, mas garantindo ali alguns direitos para os trabalhadores. Mas o que estava por trás disso? O que ficava por trás disso? Esses sindicatos eles não iam mobilizar greves, eles não iam fazer passeatas contra o governo, eles não iam organizar mobilizações que prejudicassem a imagem do governo, que prejudicassem o governo. Tá? Eles iam se manter mais retidos, mais quietos, mais calmos. Por quê? Porque certos direitos, certas garantias, elas estariam sendo asseguradas por meio dessa aproximação dos sindicatos e dos trabalhadores com o governo. É tanto que no governo de Getúlio Vargas, ele vai assinar um decreto-lei que vai garantir aí a consolidação das leis do trabalho. O que foi essa consolidação das leis do trabalho? Já existia uma série de leis que beneficiavam o trabalhador desde antes do governo de Vargas, e o que ele fez nesse decreto-lei foi reunir todas essas leis, e algumas ele acabou dando uma rebuscada, dando uma melhorada e criando outras, ou seja, ele criou um conjunto de leis que beneficiavam muito o trabalhador. Então é durante o governo Vargas que vão surgir aí alguns benefícios para o trabalhador. Quais são eles? Salário mínimo, tá? Férias remuneradas, a estabilidade no emprego, né? A garantia que você não vai ser demitido por qualquer questão, né? Que você não vai ser demitido por uma questão tola, né? Ali dentro da empresa. A garantia também, a proteção também da mulher e do menor de idade, né, nas contratações. Ou seja, ele começou a permitir aí a restrição da jornada de trabalho, ou seja, a jornada de trabalho não poderia ser superior a 8 horas por dia. Então, ele vai garantir, por meio dessas leis, uma série de direitos trabalhistas que a gente ainda conhece, né? E que, por sinal, agora estão já em discussão para se flexibilizar, é a palavra que está sendo usada, né? Se flexibilizar esses direitos trabalhistas, para vocês verem como a história ela tem, às vezes, um movimento que inverte as coisas, né? Durante aí essa década aí, esse período do governo Vargas, de 1930 a 1945, muitos direitos trabalhistas foram assegurados, foram garantidos, e hoje nós estamos vendo um movimento de discussão desses direitos para que eles possam ser flexibilizados. A gente só precisa entender um pouco o que significa essa flexibilização, tá? Para que a gente não seja lesado, porque aí essa palavra a gente entende muito bem. Então, isso aí fazia parte de uma política, né, do governo Vargas, essa política trabalhista, né, que está relacionada ao sindicalismo, ao corporativismo, que é uma das características dos regimes totalitários. Então vamos falar um pouquinho mais sobre outra característica do governo Vargas, que seria aí agora o populismo. Tá? Bom, pronto. Populismo. O que seria o populismo? Eu coloquei aqui ao lado uma definição bem simples do populismo, que seria o quê? A sedução de grupos populares, ou seja, camadas pobres da população, por meio de medidas que tinham a ideia, que tentavam transmitir a ideia de que o governo estava defendendo os interesses dessa população, dessa camada popular, mas que tinha por trás disso um outro objetivo, que era enaltecer o próprio líder do governo. Tá? Então, o que seria o populismo? Um governo que tenta agradar a população mais carente, e esse objetivo, aparentemente com a ideia de que ele está promovendo o bem-estar dessa população carente,
que ele está lutando por seus direitos, que ele está protegendo essa população carente, mas por trás disso, por trás dessas atitudes do governo, o que ele tem em mente mesmo é que a sua imagem ela seja enaltecida, que o governo ele seja visto com bons olhos. E quando a gente fala bons olhos, é muito bons olhos, né? Porque lembrem-se que essa camada popular ela sempre é em maior número em qualquer sociedade, tá? Se a gente analisar essas pirâmides sociais que mostram como as sociedades estão organizadas, a base da pirâmide sempre vai ser maior. Tá? Ou seja, as pessoas pobres sempre vão ser em maior número. Então, essas medidas desses governos que têm o objetivo de supostamente defender os interesses dessa camada popular, mas que tem por trás disso uma outra ideia, né? Um outro intuito, que é o intuito de cativar a simpatia dessa camada popular e promover ao mesmo tempo uma propaganda para si mesmo, né? Um enaltecimento para a sua figura de líder de governo, é uma política, uma ideologia, né, que precisa ser analisada com muito cuidado, porque isso ainda está presente em muitos governos hoje. Nós vamos ver aqui umas outras características do populismo. Primeiro, o populismo ele estava baseado na Carta del Lavoro, que era um documento fascista usado pelo Mussolini, né, pelo Partido Fascista, pelo Partido Fascista na Itália, que ela tinha dois objetivos, né? A Carta del Lavoro ela pregava basicamente duas coisas. Primeiro, conquistar a simpatia dos trabalhadores. Nós já vimos que isso era uma das características exatamente aí do populismo, né? E também do trabalhismo que nós vimos anteriormente. E depois, o segundo objetivo era exercer o quê? Domínio sobre eles. Primeiro você conquista a simpatia, garantindo algumas coisas. Tanto que, como eu falei antes, o corporativismo era uma das características dos regimes totalitários. Basicamente, o corporativismo era uma característica do regime totalitário fascista. Tá? Era basicamente uma característica do regime totalitário fascista. Porque o corporativismo está ele está ligado, na verdade, à Carta del Lavoro, que era, digamos assim, um documento base para a ideologia fascista, né? Assim como o Minha Luta, o livro escrito por Hitler, era um documento base para a ideologia nazista, a Carta del Lavoro era um documento base para a ideologia fascista. E o objetivo desse documento era justamente isso, promover uma espécie de conquista da simpatia, né? Tentar conquistar a simpatia dos trabalhadores e ao mesmo tempo exercer domínio sobre eles. E isso a gente viu que se dava por meio dos sindicatos e da garantia de certos direitos, que eles acabavam também aí tentando manter um controle sobre os trabalhadores. Para finalizar, né, uma característica marcante do populismo é a figura do líder. Como o líder de governo ele é encarado. Olha só que interessante como vocês podem conseguir identificar um governo populista de forma muito fácil. Tá? Claro que tem que ter cuidado com essas fórmulas muito fáceis, mas isso é uma característica muito acentuada dos governos populistas. É que existe um certo culto à personalidade desse líder de governo. O líder de governo ele é encarado como um herói, e o brasileiro adora um herói nacional. Né? A gente tem mania de procurar um herói nacional. Né? E aí, o governo populista ele vai ver a figura do líder de governo como uma figura central, como uma figura significativa, de grande valor, de grande importância. Isso é o que a gente chama de culto à personalidade, porque o líder de governo ele é transformado numa espécie de ídolo. Tanto que o Vargas ele tinha esses dois títulos, o de grande protetor e o de pai dos pobres. Já ouviram alguma vez um desses dois títulos? Né? O de que o presidente, ou de que o ministro, ou de que o juiz, ou de que o senador, ou de que o deputado é o grande protetor do país, o grande defensor da pátria, de que o presidente, o deputado, o ministro, o pai dos pobres, o protetor dos pobres, o defensor dos pobres. Esses são títulos que criam essa imagem do líder como uma grande referência, como um ídolo. Ou seja, cria em torno do líder de governo ou de lideranças de governo
lideranças partidárias, lideranças políticas, cria uma espécie de idolatria em torno dessas pessoas, transformando essas pessoas em um herói nacional. Isso é uma característica muito marcante do populismo. Bom, e Vargas ele soube usar isso de forma muito eficiente durante o seu governo. Tanto que, para finalizar aqui, né, Vargas, nós vimos que ele acabou sendo levado aí a renúncia em 45. As eleições levou o Eurico Gaspar Dutra à presidência. E depois o Vargas ele retorna no período da chamada República Liberal, né? Essa República Liberal, inclusive, ela também é conhecida como República Populista, tá vendo? Uma das coisas que a gente acabou de ver aqui agora, ela também é conhecida como República Populista. E o Vargas ele acaba voltando nessa República Liberal eleito pela população, ou seja, ele gozava de grande prestígio social entre os brasileiros. Como não? Com essa política trabalhista, com essa política populista, criando sempre para ele mesmo uma imagem tão positiva em relação ao que ele fazia pelo Brasil e pela população carente, né? Pela camada popular do nosso país. Então, a partir disso, nós já podemos também lembrar de um dos objetivos da história, né? Porque nós estudamos história, né? Para que serve a história? E um dos motivos, né? Um dos porquês de estudar a história, para que serve a história, é justamente o quê? Que a história ela vai nos proporcionar uma conscientização política. E como a gente usaria esse conteúdo do governo Vargas para despertar um pouco mais a nossa consciência política? Pensando justamente nesses modelos ideológicos, né? Trabalhismo, populismo, estatismo. Depois a gente vai acabar estudando o neoliberalismo, que a gente pode contrapor com o estatismo, né? Para a gente entender melhor como nós chegamos até aqui e para que a gente possa conseguir analisar com mais criticidade a situação atual do nosso país e também do mundo. Então, gente, até o nosso próximo tema.